Queridos companheiros, muita paz, muita alegria, que nós possamos contar, como sempre, com a ajuda dos nossos queridos amigos espirituais que atuam com a educação, para que a gente possa desenvolver este tema, não é? Então, sempre que eu estou atuando, conversando, já que é essa a nossa prática no trabalho da evangelização, conversar a respeito da educação espírita. Então, e quero agradecer, com certeza, muito obrigado por esta oportunidade, não é? Porque eu sempre falo, aqui, não é, nesse espaço do ICEB, eu tive as minhas aulas na mocidade. E eu aproveito também para fazer uma homenagem à minha orientadora de mocidade, que foi Flávia Siciliano, que desencarnou no dia 5 de setembro. Né? Então, Flávia era orientadora de mocidade da mocidade do Centro Espírita, ou melhor, da Congregação Espírita Francisco de Paula. E ela, então, frequentava as aulas do Instituto e ela dizia assim, olha, sim, nós temos as nossas aulas da juventude, mas nós vamos lá no Instituto aprender com Diolindo Amorim. Então, este espaço é um espaço do meu coração, né? Não só pela Flávia, mas pelo Diolindo, para aqueles irmãos que eu vi dando aulas, não é, aqui nesse espaço. Este tema, não é, que eu vou trazer hoje, eu me portei da seguinte maneira. O tema ali está, né, a educação espírita de nossos filhos, e eu então resolvi trazer para vocês um caso. Se nós pudéssemos falar, nós vamos fazer um estudo de casos e depois, então, a gente vai ver a sistematização nos slides. E eu trouxe um dos casos deste livro. Eu acho que todos nós temos, assim, um carinho especial por este livro, né? Este livro, Memórias de um Suicida. E o que eu extraí, então, do Memórias de um Suicida? Se vocês estão com a memória dele, assim, bem fresquinha, né? Eu extraí daqui a história da Margaridinha. Então, só para relembrar, não é? Este livro é o caso, não é? Em que Dona Ivone Pereira, aliás, a quem a gente tem também um grande carinho, um grande respeito. E este livro a gente pode dizer que é um clássico da nossa doutrina. Então, quando nós lemos a codificação, e se a gente, depois de ler e estudar a codificação, a gente tiver a oportunidade de ler e estudar Memórias de um Suicida, vai ser muito importante para mim. O meu livro está todo escrito, né? Porque nós vamos estudando e vamos fazendo anotação. Então, só para relembrar, este livro, para quem está em casa e não conhece, este livro vai relatar a situação espiritual de 4 espíritos que se suicidaram. E, então, é muito rico o detalhe, né? Mas há uma parte, já que a gente está falando de educação, que ela, então, ela se reporta à questão da educação, que é o caso da Margaridinha. Um daqueles 4 amigos, que se chama Jerônimo, o Jerônimo, ele, como todos os outros 3, ele foi socorrido no plano espiritual, ele vai ser atendido, e ele, então, num determinado instante do relato, ele começa a lembrar que ele deixou na terra os seus 3 filhos. Era a Margarida, o Albino e uma outra amiguinha que eu realmente não
anotei o nome, mas eu vou observar aqui. Mas o que aconteceu? Jerônimo suicidou-se porque os negócios dele começaram a ir mal. E aí ele conta aqui que ele foi envolvido por umas questões de contrabando. E houve um determinado instante em que ele não pôde mais ir adiante, e quando viu que ele perdeu toda a sua fortuna, ele não teve coragem de chegar em casa e dizer à família aquilo que tinha acontecido. E ele, então, se suicida. E depois que ele foi sendo atendido no plano espiritual, o que aconteceu? Ele se lembrou dos filhos. Ele se lembrou da sua mulher, a Zulmira, e ele, então, foi pedir aos amigos espirituais que o ajudassem a ver como é que estava a família depois daquela tragédia. E, então, ele faz os pedidos e a equipe espiritual vai até a cidade do Porto para verificar como estavam os amigos, não é? Como estava aquela família dele. E aí verifica que a Zulmira, que foi realmente sempre acostumada a uma vida muito larga financeiramente, ela não conseguiu saber ou ver alguma outra coisa que ela pudesse ter o dinheiro. Então, ela e a sua menorzinha, que era Margaridinha, estavam na prostituição num local difícil, no Cais, em Lisboa. Jerônimo, então, quando soube disso, Jerônimo começou a orar. Então, vocês vejam bem, o trabalho espiritual que foi feito com aquela alma, até que ela se desse conta, não é, de que ela continuava a viver, e a partir daí fazer todo aquele trabalho de regeneração para então ele ter consciência de que ele tinha deixado os filhos. Ele começa então a orar, a pedir. Então o que ele diz? Todos os dias ele orava, ele pedia ajuda para os seus filhos. Então houve um dia em que ele foi assim por uma região do isolamento, e foi justamente no dia em que os amigos vieram visitá-los, amigos lá no plano espiritual. A gente sabe que existem as caravanas. E aí, então, o que foi que aconteceu? Ele, naquele jardim, naquele espaço, ele começou a orar. Começou a orar, a pedir pelos seus filhos, a pedir perdão para si mesmo e dizer, então, ele orava a Maria Santíssima que os seus filhos fossem atendidos, para que eles, então, em desespero, não buscassem o caminho do suicídio. Então, ele orou e disse assim, eu vou orar a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, no sentido de que ela ouça esse brado sofrido deste pai que não quer ver os seus filhos em situação pior. Ele, então, começa a orar, e os amigos que estavam na caravana dizem assim, Jerônimo, as suas preces chegaram à Mãe Santíssima. E aí, então, pediram que ele aguardasse. Ele aguardou, e daí a algum tempo vem um amigo espiritual, o irmão Demócrito, e diz assim, Jerônimo, suas preces, seus pedidos foram atendidos. E nesse instante vai sair uma caravana para auxiliar os seus filhos. E aí, então, ele reconhecidamente, ele continuou orando, agradecendo, para evitar que os seus filhos se suicidassem. Então, o que foi que aconteceu?
A caravana chegou. Margaridinha estava naquele estado que a gente imagina, não é? Num bar, no cais do Porto, Portugal, rodeada, né, daqueles irmãos que naquele instante estavam se aproveitando daquela jovenzinha. E os amigos espirituais recrutam um espírito que não era de ordem muito elevada, mas na sua vivência ele conhecia toda a questão do sopro. E então o amigo espiritual disse assim: olha, você vai soprar o rosto de Margaridinha. O espírito então foi, Margaridinha, naquela confusão, naquele meio, o espírito vai, sopra no rosto de Margaridinha. De repente, a Margaridinha começa a piscar, a ficar meio tonta e cai. Nesta hora que ele cai, os homens que estavam em torno começaram a se olhar, se entreolhar e dizendo assim: nós vamos embora que ela morreu e a gente não pode ficar com responsabilidade. O dono do bar também disse: olha, vamos providenciar logo para que ela vá ao hospital, que eu não quero confusão. E com isso, Margaridinha foi levada para o hospital desacordada. Chegou ao hospital, os médicos examinaram e não sabiam o que tinha acontecido com Margaridinha, mas o quadro estava ali. E Margaridinha, então, ficou desacordada durante 7 dias. O que foi que aconteceu em realidade? Não é? Aquele sopro fez com que ela fosse envolvida e aí perdesse os sentidos. Mas por que foi utilizado aquele recurso? Vocês imaginem só que lendo, e eu sugiro que vocês leiam porque é uma leitura lindíssima, durante o tempo em que Margaridinha esteve desacordada, os amigos espirituais fizeram com ela um trabalho voltado para o espírito, retiraram o espírito de Margaridinha daquele corpo e fizeram um trabalho de evangelização, conversando com Margaridinha a respeito de valores éticos, de valores espirituais. Ela, como espírito, não tinha o direito de ter feito aquela escolha de permanecer naquela vida, mas que ela, como um espírito, como filha de Deus, ela tinha direito a um outro destino. E então, durante 7 dias, foi feito um trabalho de evangelização com a Margaridinha, digamos assim, distante de todos os olhares, porque as pessoas estavam ali acompanhando no hospital o estado dela, que não melhorava e ninguém entendia. Mas aí eles aproveitaram para fazer esse trabalho, conversar com Margaridinha a respeito de Deus, a respeito da sua destinação, a respeito de novos caminhos que poderiam surgir na sua vida. E os amigos espirituais diziam: em realidade, ela também chegou a esse caminho por conta da responsabilidade, ou melhor, da ausência de cuidados dos pais. E então ele dizia assim: isso tudo tem que ser levado em conta, então vamos ajudar Margaridinha. Depois de 7 dias, Margaridinha começa a acordar. E na enfermaria as pessoas também ficaram espantadas em saber como é que ela acordou. O que foi que aconteceu? Ninguém sabia. Mas na espiritualidade todos sabiam o que realmente aconteceu. E aí Margaridinha foi acordando
e chorou muito por causa da situação em que ela estava. E até porque ela não tinha recursos nem para contactar com a irmã, porque a irmã havia casado e estava numa outra cidade. As outras amigas que estavam na enfermaria se apiedaram de Margaridinha, fizeram uma coleta, e com aquela coleta ela pôde viajar para a casa da irmã. E a irmã, então, continuou conversando com ela que era preciso que ela decidisse a respeito da sua vida, que ela pudesse arranjar uma colocação que lhe desse segurança, mas que fosse realmente dentro daqueles padrões. E, como a irmã da Margaridinha era uma administradora de um hotel, então o que vai acontecer? Viaja para aquele local uma família brasileira que vai precisar de uma acompanhante para os seus filhos, e Margaridinha, então, é indicada. Daí a um mês, a família vem para o Brasil e Margaridinha digamos assim, livre, né, daquela situação difícil em que ela se encontrava. E o irmão? O irmão de Margaridinha, que era o Albino, né? O irmão estava preso porque havia se complicado com roubo. Então, vejam bem, sem saber como viver, ele optou pelo roubo. E, então, tinha sido preso. Com os pedidos do pai, o que vai acontecer, né? Ele estava na prisão, e havia um determinado grupo de presos que estariam indo para a África. E aí, então, a intercessão de um amigo que coloca Albino naquele grupo que vai para a África. E aí os amigos pensam assim, mas perdão, padre, mas não é uma coisa muito árdua, muito áspera, não é? Ele ser encaminhado para a África, eu preferia que fosse para outro espaço. E aí o padre Santarém, que é realmente uma alma belíssima, diz assim, e aí nós que somos pais, nós que somos tios, que temos netos, que temos crianças em torno de nós, a gente ouve esse relato assim com muita emoção. Então o padre diz assim, não, meu jovem, Albino necessita ainda ser conservado em custódia, quer policial terrena, quer espiritual, por parte dos que zelam pelo seu futuro. No Brasil, encontraria demasiadas facilidades que poderiam afastá-lo da unção em a qual se vem conservando, desde que conheceu Fernando, que era a pessoa que vai intermediar, que vai conseguir que ele vá para a África. E ele diz assim, a África inclemente ser-lhe-á mais propícia aos interesses espirituais. A gente fica imaginando os nossos filhos. Então, ele ainda precisava ser colocado, ser conservado em custódia. Bom, o Albino, então, vai para a África, segue para a África, e o Jerônimo, de joelhos, agradece a Mãe Santíssima. Então, ele agradece a Mãe Santíssima e diz que, por mais que ele fizesse, ele não podia agradecer a tudo aquilo, aquela proposta, aquele atendimento que foi feito com os seus filhos. E ele diz assim, ele está falando com Camilo, né? E disse assim, sim, meu amigo,
tão vastos e tão profundo alcance foram os benefícios por mim recebidos através da assistência dispensada aos meus entes mais caros, que jamais serão bastante eloquentes quanto às expressões que eu possa testemunhar a Maria Santíssima, a não ser que, por misericórdia ainda mais extensa, venha me transformar em protetor de órfãos e abandonados, evitando que se despenhem pelos abismos em que vi submersos meus queridos filhos. Então, ele aqui está assim, se propondo a retornar, e imaginem bem, depois de toda aquela situação que ele viveu, ele foi crescendo em conhecimento, reavaliando tudo, e ele então se predispõe. E a gente então vai começar, né, a seguir essas informações preciosas que a gente tem, e a gente vai se perguntar, afinal de contas, quem são nossos filhos? Né? E ele disse assim, como está ali, é uma citação do Khalil Gibran, e ele diz, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por ela mesma. Eles saem de vós, mas não são vossos. A proposta da educação espírita, quando nós estamos aqui estudando o espiritismo, a gente está estudando tudo isso para que a gente saiba, não é, que nossos filhos, em realidade, eles não são nossos filhos, eles são espíritos. E é interessante quando Hermínio Miranda, no seu livro Nossos Filhos São Espíritos, eles vêm falando a respeito destas coisas, não é? E ele diz, eles não herdam características psicológicas. Quer dizer, quando hoje em dia a gente está vendo essa nova geração, essas nossas crianças que são muito inteligentes, então a gente vê, puxou o avô, não, puxou o pai, não, puxou a mãe, herança deles. Então, eles trazem, né? Então, autoherança, eles têm a autoherança da inteligência, dos dotes artísticos, do temperamento. Então, quando a gente vê aqui no livro Memórias de um Suicida, ele falando, olha, o albino ainda precisa de uma certa prisão, ainda precisa de uma certa limitação. Então, nós vamos ver que é isso realmente que acontece. O temperamento é dele, é conquista dele, é a herança de uma caminhada que ele fez. A questão de simpatia ou antipatia, de doçura ou agressividade, é realmente conquista do espírito, e a gente pode dizer, né, que cada ser é único. Então, o professor Ney Lobo, ele tem um estudo muito bonito, e ele vai dizendo o seguinte, cada espírito tem uma idade espiritual, cada espírito passa por esta idade uma única vez, e ele vai crescendo. Então, nós não podemos dizer, em realidade, quem é mais maduro, quem não é mais maduro. Por exemplo, nós todos aqui, cada um de nós tem uma idade espiritual, cada um de nós traz uma bagagem espiritual que ela vem nos acompanhando na nossa vida de espírito. Então, cada ser é único. Então, a gente pode dizer, né, que os nossos filhos são, assim, essas almas já embaladas, não é, em corpos físicos, que trazem um passado de experiências e equívocos, conquistas a realizar, e um programa de vida. Então, quando nós estávamos vendo
a questão de Margaridinha, aí se pergunta assim, mas puxa vida, que situação difícil que a Margaridinha enfrentou. Mas a Margaridinha tinha alguma coisa a ver com aquela situação que ela viveu. Isto não significa dizer que ela vai perpetuar aquilo, não é? Mas a oportunidade da encarnação aí está para nós no sentido de que a gente ofereça novos caminhos, não é? Então, é o que realmente nos traz aqui o Livro dos Espíritos, quando ele fala a respeito da criança. E esse é um assunto que nós precisamos, assim, com toda atenção, nos dedicarmos. Então, lá na questão 383, Kardec pergunta aos espíritos, não é? Qual a utilidade dos espíritos passarem pelo estado da infância? E aí, os espíritos dizem a Kardec, durante este período, o espírito é mais acessível às impressões que recebe. Então, vocês vejam bem, durante a infância, não é? E a gente pode dizer que é um trabalho imenso por fazer, desde a gravidez até os 7 anos, essa deve ser a nossa preocupação maior, porque neste período, este espírito que retorna à encarnação, não é? A gente, ontem à noite, eu estava vendo até um programa no Canal 2, então eu vi um parto, não é? Então, que bonito o pai lá acompanhando aquele parto, aquela criança nascendo, né? E a gente diz, olha, nasceu para o mundo depois daquele choro, né? Está começando uma existência. Então, a gente sempre diz, não é? E com este olhar que a doutrina nos proporciona, né? Que ele está renascendo, ele está reaparecendo no mundo dos encarnados, e é justamente esse período, né? Porque que existe a infância, né? Que é uma coisa fantástica, é para que justamente neste período os pais estejam atentos, né? Porque é o instante em que o espírito ainda está entre um plano e outro, digamos assim, aquela entidade ainda não acordou nesta encarnação. E aí, o professor Ney Lobo, a quem a gente também faz uma homenagem, o professor Ney Lobo desencarnou em novembro do ano passado, tudo que ele trouxe, assim, uma riqueza, acho que a gente ainda não conseguiu perceber o que ele trouxe para a gente, né? Mas a gente diz, professor Ney Lobo, nós vamos chegar até lá, né? Que a gente ainda é um pouco rebelde, mas nós vamos realmente fazer, assim, todo o nosso trabalho de mergulho nessa proposta que ele diz. Então, ele vai falando para a gente quais são as funções reencarnatórias da criança, da infância. Então, quando a gente vê uma criança, não é? Olha que linda, jovem, né? Então, a infância tem esta função de transição. Aquele espírito, ele está vivendo mais no plano espiritual do que no próprio mundo material. Aquele espírito ainda está em transição, ele está começando, vai acordar aqui nessa encarnação, e é como se ele estivesse no plano espiritual e no material. E é um período de repouso do espírito. Vocês imaginem aquela criança que eu estava vendo nascendo ontem. A gente não sabe que espírito é aquele. Mas o que a gente sabe é que ele esqueceu o seu passado. Esqueceu, está recomeçando. Não é uma beleza? A gente dizer assim, a gente lembrar assim, um grande criminoso do passado, naquele instante, a misericórdia de Deus vai dizer assim, meu filho,
vamos retornar, vamos recomeçar. Então, vai ficar esquecido aquele passado, né? E a tia Vilma, que diz a música, né? Diz assim: esquecido o passado, novo corpo, novo lar, né? Esqueceu o passado, novo corpo, novo lar, recomeçar. E é essa fase de ocultamento. Estão ocultas as maiores dificuldades que aquele espírito tem, estão ocultas as diferenças, estão ocultos os maus hábitos. Eles vão aparecer de repentemente, algo do comportamento me diz que ali está um espírito com o qual eu vou precisar ter mais cuidado. A atratividade. Você olhando uma criança dessa, e qualquer criança pequenininha atrai a gente, não é? A gente tem vontade de abraçar, e eu gostaria que vocês, então, esta semana, vocês fizessem este exercício, olhar para as crianças pequenininhas. Vem como elas nos atraem, elas sorriem para a gente, não nos conhecem, né? Mas sorriem para a gente, você já fica atraída, não é? Você quer dar um abraço, imagine você com os seus netos, não é? Com os seus sobrinhos. Gente, mas que coisa maravilhosa! Elas têm este poder de nos atrair, não é? E a plasticidade, não é? As crianças, elas são tão interessantes, elas hoje, nesse instante, elas podem estar tristes, depois elas estão contentes, elas brigam com os amiguinhos, mas daqui a pouco elas já estão de bem, tudo com elas é muito bem, né? E imersão, quer dizer, o espírito está ali, naquele instante, como que contido, guardado, para daqui a pouco ele acordar. Então, essa definição aqui é do professor Ney Lobo, e eu falo muito nele, né? Mas ele faz uma síntese com relação ao educando. Nós vamos dizer que o educando somos todos nós. O educando, aquele que está sofrendo o processo de educação, que significa dizer essa transformação, não é? Essa mudança, esse crescimento. E então ele vem dizendo para nós o seguinte, lá naquela coleção que ele tem. Quem não conhece, a gente convida, não é? O professor Ney Lobo tem uma coleção de livros de filosofia espírita da educação, que é realmente um documento sensacional. E lá, no seu volume 1, quando ele vai falando o que é a criança, o que é o adolescente, ele faz essa síntese, né? O educando é um espírito transeunte, quer dizer, ele está em trânsito, reencarnante nesta terra. Então, nesse instante, que nós nos tomemos todos como esse educando, né? Nós somos os espíritos em trânsito, reencarnados nesta terra, homo peregrino imperfeito, quer dizer, um ser humano peregrino. Nós estamos nesse trabalho, nessa peregrinação, ainda somos imperfeitos, porque nós temos, digamos assim, uma necessidade muito grande desse esclarecimento, nós temos imperfeições, nós temos defeitos, nós temos lacunas, não é? Na nossa condição de espírito, a gente ainda está muito longe de ser esse espírito imperfeito. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 3, Santo Agostinho diz assim, que a Terra é um dos muitos mundos de provas e expiações destinados a espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, nós somos esses espíritos rebeldes, não é? Em determinado grau educativo, sim, que a gente tem uma educação relativa, né? Mas nós estamos em rumagem da perfectibilidade para a perfeição. Então, quando ele fala da perfectibilidade, é da condição que nós temos, né, de sermos perfeitos. Nós temos dentro de nós, não é? O nosso Deus interno, a nossa possibilidade
de crescer, de evoluir. Então, a gente está nessa caminhada. A gente ainda é espírito imperfeito, mas nós somos perfectíveis, nós temos uma longa caminhada, né? E ele diz que pela educação conquistada e a conquistar, quer dizer, como nós ainda somos espíritos que vamos caminhar para a perfeição, não é? Eu fico imaginando, vocês já imaginaram o dia que nós pudermos ser, não é? Esses emissários do bem que estarão coordenando pequenos mundos, estarão coordenando, né? Pequenos planetas, e disse assim, nossa, eu vou chegar até lá? Sim, nós temos toda a condição para chegar, nós estamos em germe, que vai se desenvolvendo, né? E ele diz, em sucessivas e progressivas reencarnações, e atingirá o estado de puro espírito, isso é, totalmente educado. Então, a gente fica vislumbrando uma estrada maravilhosa que tem à nossa frente, que talvez a gente ainda não consiga enxergar. Então, a gente está aqui nesse espaço, não é? Mas que, na medida que a gente se dá conta, a gente, então, vai fazendo esse trabalho de crescimento. E aí a gente se pergunta, quais são os caminhos dessa educação espírita que alguém deve estar perguntando, mas espera aí, o espiritismo me ajuda a vislumbrar, a ver essa criança, esse jovem dessa forma? Quais são os caminhos, não é? Então, a gente foi ali colocando educação moral desde o ventre. Então, como a gente já sabe, não é, de todo esse processo, desses espíritos que estão retornando, a gente então vai fazer realmente a nossa parte naquele instante em que a gente sabe que alguém está chegando na nossa casa. Alguém está chegando, seja bem-vindo. Mesmo que a gente ache que não era o momento. Então, o que a gente vai aprendendo? Que esta entidade espiritual que ali está, ela está captando tudo o entorno. E ela vai captando através da sua mãe. Então, vamos dizer, o que a mãe está sentindo, aquele feto também está sentindo. Então, ele vai sabendo se ele está sendo bem recebido ou não. Ele vai percebendo a situação da relação na sua casa. E, com isso, ele vai ou se fortificando ou se entristecendo. Então, aí, educação moral. E aí a gente diria que educação moral desde o ventre é aquele instante em que a gente senta ou em que a gente está vivendo, não é? Que nós, adultos, estamos vivendo em paz, estamos vivendo as lições de Jesus, ou, digamos assim, alguém que não é espírita, as lições dos grandes mestres. Nós temos muitos bons exemplos. Então, a nossa casa é uma casa em que reina paz, reina harmonia, reina alegria, em que a gente se contém daqueles ímpetos que a gente tem, então que a gente está vivendo debaixo de bons hábitos. Aquele amigo ali está absorvendo tudo isto, não é? E este ambiente evangelizador, a gente colocou aqui ambiente evangelizador pelo seguinte, no instante que nós estamos vivenciando o nosso dia a dia com bons hábitos, não é? Nós estamos em casa num ambiente evangelizador, a boa música, as boas práticas, a boa relação no dia a dia. Então, tudo isso vai favorecer aquele entezinho que está quase chegando, não é? E a gente diz, no nosso lar, como é que a gente vai agir no nosso dia a dia? Diálogo. É muita conversa. E isto é o que a gente vai precisar aprender a conversar, não é? A conversar de forma tranquila,
a ter sempre esse espaço de conversa entre as pessoas, a conversa com o Espírito. Aquilo que aconteceu com Margaridinha no hospital, a Margaridinha estava lá desmaiada e os espíritos, os mensageiros, retiraram aquele espírito e foram conversar. Nós sabemos que durante a noite nós dormimos, o corpo dorme e o espírito se desloca. Então é nesta hora que a gente vai conversar com os nossos filhos e a gente vai dizer para eles da nossa alegria em tê-los conosco. E esta conversa é desde pequenininho, conversa com o Espírito. O Divaldo Franco, uma vez, ele relatou que uma mãe foi conversar com ele, ela tinha uma filha de 7 anos, e ela dizia assim: Divaldo, eu percebo no olhar da minha filha que ela tem raiva de mim. Onde já se viu uma filha com raiva da mãe? O Divaldo, com certeza, viu o ambiente espiritual e ele aconselhou que quando a filha dormisse no quarto dela, ela no quarto da mãe, no seu quarto, fizesse como estivesse chamando a filha para perto dela. Vamos conversar. Vamos ler o Evangelho juntos. Nós estamos aqui juntos por uma necessidade. E eu te amo. Então, o Divaldo ainda falou, é preciso dizer, eu te amo. Então, nesse instante, o que vai começar a acontecer com a ajuda dos nossos anjos guardiães? Aquelas diferenças vão diminuindo, porque nós sabemos que encarnamos, vamos assim dizer, juntos, espíritos que temos necessidades. A gente já se encontrou durante várias vezes e a gente está mais junto um pouquinho e a gente está aqui. E às vezes houve antipatia, houve dificuldades lá atrás e essas dificuldades hoje reaparecem na hora em que um desconfia do outro e a gente diz, mas, puxa vida, você sempre desconfia de mim, eu nunca faço nada e você está desconfiado. Porque, em realidade, aquele nosso filho, aquela nossa filha, eles não estão falando com a mãe de agora, mas com aquele espírito com o qual ele está comprometido do passado. Então, a conversa com o espírito, ela é um caminho para a educação dos nossos filhos. As músicas, as leituras edificantes, não é? Então, hoje em dia, a literatura espírita está mais vasta, existem muitos livros infantis com histórias de enredos muito interessantes. Então, nós vamos colocar isso à disposição dos nossos filhos, dos nossos jovens. A água magnetizada, não é, que é realmente um tratamento muito interessante. Parceria a gente colocou aqui, por exemplo, para falar dos nossos filhos. A gente sabe que a adolescência está alargando, né? Aos 10 anos, nós já temos os nossos pré-adolescentes. Então, a essa altura, a gente vai ter que estabelecer uma parceria em nome do amor. E as orações, como o pai de Margaridinha fez. Não é? Então, nós vamos orar pelos nossos filhos. O culto, não é, do Evangelho no lar é um atendimento interessante. E na casa espírita, não é, nós vamos ver o trabalho da evangelização, o convívio com outras crianças e com outros jovens, daí a formação do grupo, isso é importantíssimo. Então, a gente vê hoje em dia, né, daqui a uma semana, a gente vai ter os encontros que são realizados durante o Carnaval, a Comerge, nós temos as mocidades espíritas, e desde cedo eles estão ali juntos. Vão juntos para a casa espírita,
fazem as suas amizades e é realmente muito interessante, pois que na adolescência, não é, quando o grupo vai ter um papel preponderante na vida do jovem, a gente sabe com que grupo, em que grupo ele está participando, não é? As atividades, os conteúdos formadores, digamos assim, os conteúdos libertadores, não é? Que a doutrina espírita traz, que a doutrina espírita vem me dizendo, não é? Quem eu sou, de onde eu vim. E hoje em dia, não é? Quando a gente tem muitos e muitos jovens à beira do suicídio, por que eles suicidam? Perderam o sentido da vida. A doutrina espírita, desde cedo em nossa vida, nos ajuda a fixar esses conteúdos e a saber, bom, eu estou numa determinada experiência, eu sou o espírito, mas eu tenho sempre perto de mim os anjos guardiães, os espíritos que me ajudam. E o atendimento espiritual, às vezes, nossos filhos, não é? Têm alguns problemas espirituais e a casa espírita vai atender. Não só com os passos, com a água fluidificada, mas com os nomes nas reuniões mediúnicas. Então, dessa forma, meus amigos, eu acho que a gente pode sintetizar aqui novamente com o professor Ney Lobo, que vem falar conosco o que é educação espírita. Ele diz que educação espírita é a sequência de atos educativos docentes e discentes, quer dizer, de quem está aprendendo e quem está educando. Então, nós, no dia a dia, com os nossos filhos, não é? Com os nossos jovens, com quem quer que seja, nós sempre estamos ouvindo e aprendendo, passando adiante as informações. Então, o nosso dia é cheio de ações educativas. Então, ele diz, reagindo sinergeticamente entre si, são programados, dirigidos, são atos, então, dirigidos e fundamentados na pedagogia espírita. É Herculano que vem falando da pedagogia espírita, quando ele diz, o educando é um reencarnado. Quer dizer, todos nós somos reencarnados, não é? Então, quando eu penso que todos nós somos espíritos que trazemos uma bagagem, ao olhar para quem está na minha frente, ou então para olhar para as minhas crianças, para olhar para os meus adolescentes, eu vou estar sempre pensando, é um reencarnado que traz uma bagagem, como é que eu vou agir com ele? E aí ele diz, corporificados e idealizados através da didática espírita. E ele diz, pela capacidade de intuição, de imaginação criadora, de improvisação e espírito prático. Então, existem alguns instantes em que nós ficamos assim pensando o que nós vamos resolver, o que nós vamos responder, como nós vamos fazer determinadas abordagens. E ele, quando fala aí na capacidade da intuição, falava Pestalozzi a respeito da intuição. E nós sabemos que a intuição é esse instante em que a gente para, às vezes, para a gente respirar, para a gente responder, mas que a gente vai captando aquela melhor forma da gente responder. E ele diz, não teorizáveis. Eu não vou aprender nos livros. Quer dizer, há algo que eu vou aprender, sim, nos livros, mas eu vou fazer uma aquisição de conhecimento, o Evangelho vai me ajudar, e há determinados instantes que eu digo assim, uai, parece que não fui eu que respondi. De onde saiu aquela resposta? E aí é que vem a intuição, quer dizer, nós não estamos a sós nessa jornada. E ele diz uma coisa muito interessante, sublimadas no impulso de simpatia. Então, esse impulso de simpatia, eu preciso ter
por todas as pessoas que estão ao meu lado, porque são irmãos meus de jornada. Está todo mundo crescendo, está todo mundo evoluindo, então eu vou ter que me trabalhar, não é? Para que eu saiba como responder. E a gente lembra, na Grécia, na Pedagogo, era aquele escravo que levava os filhos do rei para a escola, ou para os outros professores, mas ele ia caminhando, ia conversando, como Jesus fazia. Jesus ensinava caminhando, encontrava com um, e para aquele espírito ele tinha uma proposta, para o outro ele tinha outra proposta, não é? Mas ele assim caminhava. Com os discípulos, sim, ele sentava e ele tinha aquele instante daquela instrução mais séria para os discípulos, mas no dia a dia ele ia caminhando. E aí ele diz, nesse impulso de simpatia, sustentado pela força construtiva do amor. E eu gostaria, então, que vocês levassem essa definição, não é? Para estudar, porque ela é tão linda. E eu agradeço ao professor por esta síntese fantástica, que a gente aqui está falando em 2, em 3 minutos, mas que ela merecia horas da gente estar se debruçando sobre ela, não é? Então, com isso, queridos amigos, nós estamos aqui fechando essa nossa conversa, né? Mas desejando, quando a gente fala em educação espírita, a gente vai confiança nos anjos guardiães. O Livro dos Espíritos tem uma série de questões sobre esses amigos queridos que nos atendem, que nos orientam, que nos intuem, que vivem conosco. São espíritos que se dispuseram a encarnar conosco para nos ajudar. Então, nós vamos precisar pedir. Pedir ajuda, porque nós ainda somos um pouco tontos, não é? Pedir ajuda para que a gente realmente consiga levar adiante as nossas tarefas, não é? Então, não só confiança nos anjos guardiães, mas também confiança em Deus. Deus, não é? Que, como diz o Salmo 91, é o nosso refúgio, é a nossa segurança. Então, muita paz e esperança.